Fala galera, nós vamos falar hoje sobre as reações orgânicas, né? Continuar as reações orgânicas, porém nós vamos falar das reações de substituição. Os principais conceitos que a gente vai aprender é o que é uma reação de substituição, a halogenação, sulfonação, nitração, alquilação e a acilação. Reações de substituição envolvendo alcanos, né? O que são essas reações de substituição? Então, há uma quebra homolítica, cada fragmento mantém um elétron da ligação quebrada, isso a gente viu lá nos tipos de cisão, né? De quebra. Então, uma homolítica é quando a gente tem uma reação radicalar, tá? E aí eles formam, então, os radicais. E aí essa quebra heterolítica é quando a formação de íons. Então, vamos lá. Fórmula estrutural, daí a gente tem HCl, né? Quando a gente tem uma cisão homolítica, que é a reação radicalar, ambos ficam com esses elétrons, né? Então, o hidrogênio fica com um elétron e o cloro aí com os 7 elétrons. Então, a formação dos radicais. Quando a gente tem, então, a quebra heterolítica, ou seja, a formação de íons, esse elétron ele não fica mais com hidrogênio, daí a gente tem o H+, e o Cl-. Então, a diferença é, uma reação radicalar é homolítica, e uma reação, né, iônica e formação de íons é heterolítica. Então, a substituição de um átomo de hidrogênio por outro átomo de cloro, se dá por um mecanismo em cadeia composto por 3 etapas: iniciação, propagação e terminação. E o processo é mediado por luz. Por exemplo, quando você tem aí a substituição desse cloro, né? Então, examinar a reação de substituição de um átomo de hidrogênio do metano por um átomo de cloro, dando origem ao cloro-metano. Aí você tem aí o início, que é o Cl2, tá? Você tem luz, você tem a formação do radical. Daí esse radical, ele é substituído aqui, né? Por um hidrogênio. E aí, como a reação é radicalar, aí você tem a formação desse radical. E aí a substituição, né? De um hidrogênio por um cloro. Então, um hidrogênio se liga ao cloro e o outro cloro vai se ligar ao carbono radicalar, formando cloro-metano, e aí a gente tem esse cloro radicalar no final, que é a propagação. E a terminação é quando você tem, por exemplo, né, a ligação de um cloro-metano com o outro e a formação do Cl2. Tá? Então, assim, se ataca, forma radical, libera. Então, você está substituindo um átomo por outro. Por exemplo, né, aqui você tem o metano mais Cl2 formando cloro-metano mais HCl. Isso aqui a gente sabe que ela ocorre por forma radicalar. Essas reações refletem a propagação da cadeia. Quando 2 radicais se encontram, ocorre a terminação da reação, com formação de novos produtos. Importante, os halogênios, principalmente o Cl2 e o Br2, podem substituir um dos hidrogênios de um alcano. Nessa reação de monocloração do metano, houve somente a formação do clorometano. Se o alcano fosse um pouco maior, como o propano, teríamos 2 carbonos com possibilidade de substituição. Quando há mais de uma possibilidade de substituição, verifica-se que existe essa ordem de prioridade, onde o carbono terciário é maior que o carbono secundário, que é maior que o primário. No caso da monocloração do propano, teremos dois produtos orgânicos, tá? Um com maior rendimento e um com menor rendimento. E aí você vai olhar a prioridade. O com maior rendimento é aquele onde o carbono secundário tem prioridade do que o carbono primário. Isso ocorre no mecanismo de reação de substituição em carbonos com mais átomos de hidrogênio, são mais estáveis, diminuindo a possibilidade da substituição. Nos alcanos também ocorrem reações de nitração, que é a reação do ácido nítrico, por exemplo, do HNO3, e da sulfonação, que é com ácido sulfúrico. Por exemplo, mononitração do metano, é quando você tem aí o grupo nitro, né, substituindo aí o hidrogênio e o hidrogênio saindo, tá? Aí você tem o nitrometano, né, um nitro composto, que a gente também já estudou sobre isso. Mesma coisa com ácido sulfúrico, SO3, H substitui o hidrogênio, tá?
E aí libera em forma de água, né? Que fica o OH mais o hidrogênio, sai a água. Por isso que a gente tem a água aqui. Na classe das reações de substituição aromáticas, existem 5 reações principais. A sulfonação, nitração, halogenação, as reações de Friedel-Crafts, que podem ser de alquilação ou acilação do anel benzênico. Então, agora a gente está falando de substituição do anel aromático. Por que no anel aromático existem reações de substituição e não reações de adição? Porque o anel aromático é um ciclo, ele já tem duplas ligações e ele já tem hidrogênio ali. Então, todas as ligações dos carbonos estão completas. Então, não tem como você adicionar ali no anel aromático, né? Porque você, na verdade, já tem todas as ligações, então você só está substituindo um hidrogênio por alguma coisa. Então, a sulfonação, né? O benzeno vai reagir lentamente com ácido sulfúrico, o que vai reduzir no ácido benzeno sulfônico e na formação de água. Então, você tem a substituição, aquela mesma substituição que a gente viu da sulfonação, só que agora no ácido, no anel aromático. Então, esse hidrogênio, ele sai, né? Fica com o OH daqui e o SO3H entra aqui. Tá vendo? Esse sai e esse entra. Nitração é pelo mesmo processo, né? Entra o NO2, o hidrogênio sai, o NO2 entra. A halogenação, você tem a substituição por um halogênio, então cloro, flúor, bromo, né? Você já sabe que é um halogênio. Então, aqui você tem X2, né? Aí o X entra e sai HX. E aí a gente usa MX como uma substância orgânica, né, halogenada. Então, você usa como fonte de halogênio uma substância inorgânica. O que são as reações de Friedel-Crafts? Podem ser alquilações ou oscilações, tá? Ambas têm o mesmo princípio e elas vão se diferir apenas no tipo de grupo a ser substituído. No caso, substituir o hidrogênio, né, no anel aromático. Por exemplo, a alquilação e a acilação de Friedel-Crafts. Aqui a gente tem a substituição desse hidrogênio por um halogênio, tá? E esse R pode ser um grupo alquil ou um grupo alcil, tá? E o X aí são os halogênios, tipo cloro ou bromo, tá? Aí MX é um ácido de Lewis, e aí vai depender se o grupo é alquil ou acil, e aí por isso a alquilação ou acilação. A alquilação de Friedel-Crafts é a substituição de um hidrogênio por uma cadeia carbônica, enquanto uma acilação é a substituição por uma cadeia que contém uma carbonila. Então, a acilação é a substituição por uma carbonila, ou seja, C-O, e a alquilação é por uma cadeia carbônica. Tá? Então, para que essas reações aconteçam, é necessário o uso de um catalisador, que é um composto inorgânico halogenado, derivado do alumínio do ferro, tá? Que é aquele mesmo ácido de Lewis que a gente estava falando. Então, percebam a diferença. Aqui a gente tem uma cadeia orgânica comum, tá? Que substitui o hidrogênio sai, aí se une ao cloro, aí sai HCl, e aqui a gente tem a substituição por uma carbonila, né? Por um grupo com carbonila, e por isso a gente tem uma acilação. Aí tem essa diferença, alquilação, acilação. Aí aqui a gente vê, né? Por exemplo, a formação aqui do anidrido. Aí você tem o anidrido aqui, o anidrido ele é a fonte para a carbonila, daí você substitui o hidrogênio, e aí você tem a formação aí de uma reação de acilação. Aqui a mesma coisa, mostrando o grupo nitro, tá? E pela nitração. Aí as posições de referência tem orto, meta e para. Orto é quando está ao lado, meta é quando está com uma, tipo, tem um carbono entre, e para é quando tem 2 carbonos entre, ou seja, estão de lados opostos, tá? Então, a posição de referência para quando está do lado oposto. Então, as 2 posições imediatamente ao lado, né, seja para um lado ou para o outro, é orto, quando você tem um carbono entre, é meta, e para quando está de frente. Aí a gente tem alguns orientadores que eles orientam orto e para, e outros que orientam de maneira meta, tá? Os grupos ativadores do anel aromático, eles orientam orto e para, então eles têm preferência por orto e para. Já os grupos desativadores do anel, eles são meta dirigentes, tá? Então aumentam a intensidade da ativação do anel. Então, são grupos que têm tendência a entrar em orto e para, como amina,
né, a hidroxila, um éter, quando você tem aqui uma amida, quando você tem um anel aromático, quando você tem halogênios, tá? E esse R aqui é um radical alquila e a R é um radical arilo, ou seja, tanto um radical de cadeia carbônica quanto um aromático, eles vão aumentar aí a ativação do anel. Agora, quando você aumenta a desativação do anel, como, por exemplo, grupos nitro, NR3+, grupos cianos, ácidos carboxílicos, ésteres, grupos com enxofre, né, e aldeídos. Aí você aumenta desativadores do anel e aí a tendência é que eles entrem em meta. Por exemplo, grupo orto para dirigente. Se tem uma hidroxila aqui, tá? E o cloro vai entrar onde? Ele vai entrar orto, porque ele é orto para dirigente. Beleza? Orto e aqui a posição para. Grupo meta dirigente, né? O NO2. Então, você vai entrar, né, com esse cloro aqui na posição meta, porque ele é meta dirigente. E é isso, galera.